Quero dizer que eu estou bastante feliz por mais essa oportunidade. Foi uma luta chegar até aqui, foi difícil. Mas graças ao Senhor, Ele nos cobriu com a tua infinita misericórdia. Eu creio que Deus tem uma palavra para o teu coração. É com muito temor, com muita reverência ao Senhor, que eu venho diante dos irmãos para dividir uma palavra. Porque eu sei o quão grande é a importância, o quão grande é a nossa responsabilidade de dividir algo da parte de Deus com os irmãos. Então, o meu maior desejo é que eu consiga transmitir aos irmãos aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração. Sem perda de tempo, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, o capítulo de número 24, o versículo de número 32. Lucas, capítulo 24, versículo de número 32. Essa é uma palavra bem conhecida, mas acredito que o Senhor, da mesma maneira que Ele renova as suas misericórdias, Ele renova também a sua palavra. Amém? Quem encontrou, diga amém. Então vamos lá. Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 32. Perguntaram-se um ao outro: não estava que ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunham as Escrituras? Amém? Somente esse versículo por enquanto. Pedi ao Senhor que Ele colocasse algumas coisas no nosso coração para dividir com os irmãos. Aquilo que Ele entendesse que era a nossa necessidade de crescimento, de melhoria como cristãos, de transformação. O Senhor me levou à reflexão dessa palavra, a qual o título dessa passagem, ela fala que é os discípulos a caminho de Emaús. Diz a palavra que era o primeiro dia da semana, era domingo, assim como o dia de hoje. E havia dois dos discípulos, a qual eles decidiram tomar um rumo diferente a princípio, que era o propósito que o Senhor queria. Eles saíram da cidade de Jerusalém e seguiram para um pequeno povoado cujo nome era Emaús. Diz a Bíblia que a distância era muito grande, era cerca de 11 quilômetros. E o caminho era tortuoso, era duro, não tinha como chegar de avião, não tinha como ir de carro, não dava para chamar um táxi, um Uber. Eles deveriam ir na caminhada. Então aqueles dois, eles se juntam e eles tomam um caminho para aquele povoado. Diz a palavra que conforme eles iam andando, conforme eles iam caminhando, eles falavam de tudo aquilo que Jesus havia feito, de tudo aquilo que havia acontecido. Quando eu estava lendo esse texto, esse momento, o Senhor me trouxe uma reflexão. Aqueles discípulos, eles estavam andando, estavam caminhando, mas eles estavam falando do próprio Jesus. Mas a gente for parar para pensar, nós vamos ver, mas é algo tão comum, né? A gente falar de Jesus, a gente falar de todas as coisas que Ele faz, de tudo que aconteceu. Mas o Senhor me levava a uma meditação que nos dias de hoje, muitos discípulos, muitos cristãos, muitos daqueles que seguem a Jesus, que andam nos teus caminhos, que frequentam aos cultos, cada dia mais têm deixado de falar de Jesus. Há muitos lares onde as pessoas não falam mais sobre Ele. Há muitos lares onde as pessoas não abrem mais a palavra e começam a relembrar tudo aquilo que Jesus fez, todos os seus milagres, o plano de salvação, tudo aquilo que Ele tem ensinado. Em um momento de um culto doméstico ou numa oração, nós percebemos que aqueles que são cristãos, nós muitas vezes não sabemos quem é, porque não fala de Jesus. Muitas vezes no trabalho, na faculdade, nos estudos, na escola em geral, caminhando, andando, visitando um amigo, uma pessoa ou alguém da igreja, ou num diálogo que a gente encontra, ou no supermercado,
em qualquer outro lugar, e até mesmo dentro da igreja. Tem pessoas que muitas vezes conversam com um irmão, conversam com outro, passam um longo tempo sobre os mais variados assuntos. Conversamos sobre o futebol, conversamos sobre a crise que o Brasil está, conversamos sobre a corrupção que está aparecendo sempre na TV, conversamos sobre os nossos planos, sobre os nossos sonhos, conversamos sobre a nossa família, falamos como está a nossa caminhada, mas muitas vezes nos esquecemos e deixamos de lado de falar sobre o Rei dos Reis, sobre o Senhor dos Senhores, sobre aquele na qual nós levantamos cedo, nos arrumamos, nos preparamos e entramos por aquela porta para adorar, para louvar e bendizer. É tempo de cada dia mais nós falarmos mais sobre Ele, porque quando nós falamos de Jesus, irmãos, coisas acontecem, vidas são transformadas, situações, irmãos, elas são modificadas, porque quando ouvimos de Jesus, nós lembramos do quão poderoso Ele é, do quão maravilhoso Ele é, de tudo aquilo que Ele pode fazer por nós, de que Ele já fez grandes coisas, que Ele opera milagres. A palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, então isso não irá mudar. E nós falamos, nós conversamos sobre assuntos que nós gostamos, sobre assuntos que nos agradam, sobre assuntos que nós temos prazer em falar. Então, se eu não falo sobre Jesus, quer dizer que eu não estou tendo prazer nas coisas dele. Quer dizer que eu não estou tendo palavra nas coisas dele. Sobre os assuntos que nós temos conversado com as pessoas, comece a enumerar aí sobre o que você tem falado. Talvez é momento de nós falarmos mais sobre ele. Talvez é momento de nós falarmos mais daquilo que ele tem feito na nossa vida. Tem pessoas muitas vezes, meus queridos, que nós amamos, estão do nosso lado, mas nós não falamos de Jesus para ele. Tem pessoas que estão morrendo e não ouvem o evangelho. Há uma estatística que diz que no mundo, a cada 3 segundos, alguma pessoa morre sem nunca na vida ter ouvido falar o nome de Jesus. Sem nenhum momento na vida ter ouvido falar do evangelho, desse Cristo Todo-Poderoso. E isso é algo que é uma responsabilidade, é um dever de todos nós, falar do amor do Senhor. Até mesmo porque a Bíblia é bem clara que nós temos essa responsabilidade do ID. E quando nós não vamos, quando nós não falamos, e uma vida se perde, uma alma se perde, vai chegar o dia onde nós nos apresentaremos diante do Senhor e o sangue dessa pessoa será requerido das nossas mãos. Então nós não podemos deixar essas oportunidades. Às vezes tem pessoas necessitando ouvir de Jesus. Às vezes tem corações desejosos e ansiosos e necessitando que a palavra seja plantada ali no seu coração. Aqueles discípulos, eles falavam de tudo aquilo que Jesus havia feito. Eu tenho certeza que eles começaram a relembrar os momentos que passaram junto, os momentos que ouviram. Você lembra aquela vez que Jesus estava naquela casa em Cafarnaum e abriram um telhado e colocaram um paralítico ali, os seus amigos, e ele o curou? Você lembra quando ele tinha que pagar os impostos e nós estávamos sem dinheiro e ele disse a Pedro, vai lá no mar, joga um anzol, pega um peixe e o primeiro peixe que você pegar, da boca dele vai sair ali a moeda para nós pagarmos o tributo. Você lembra daquela oportunidade onde estava ali o paralítico no tanque de Betesda, ninguém o ajudava e o Senhor Jesus foi e curou? Lembra quando havia um cego clamando por ele, acreditando que era o único momento, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e ele foi, atendeu e curou? Você lembra quando outro cego também pedindo por Jesus, clamando o seu auxílio, o teu favor, Jesus se aproxima, ele cospe, faz um lodinho, passa nos seus olhos e o milagre aconteceu? Eu creio que eles lembraram de todas essas coisas. E nós temos uma memória muito curta. Nós muitas vezes pensamos, nós muitas vezes lembramos simplesmente aquilo que nós queremos, aquilo que nós estamos precisando, aquilo que nós estamos pedindo para Deus, que muitas vezes é coisas materiais e não as espirituais. E muitas vezes esquecemos de tudo aquilo que Ele fez.
todos os milagres, de todos os livramentos. Eu estava meditando e refletindo sobre isso ontem. Confesso aos irmãos que eu não tive uma semana fácil. Foi uma semana dura, de trabalho. Passei algumas noites sem dormir, literalmente, em claro. Sabe, eu tinha tudo para reclamar. Mas eu comecei a lembrar de tudo aquilo que o Senhor fez para mim. Que o Senhor abriu uma porta que eu não estava esperando. E para a glória do Senhor, fui trabalhando, fui muito abençoado, eu e a minha casa. Eu estava lembrando que eu chegava muito cansado. Mas tinha ali a esposa que o Senhor me deu para cuidar de mim, da casa. Tinha uma refeição quentinha, gostosa, que ela havia preparado. Eu me lembro que o Senhor me deu condições de comprar o melhor para pôr na mesa, para mim, para minha esposa, para o meu filho. Mesmo cansado, sabe, com sono, eu chegava e via ali o meu bebezinho correndo, só falava pá, grudava na minha perna, onde eu ia ele ia atrás. Eu não podia ir no banheiro que ele ia, não podia sair que queria ir também. Eu não podia pegar um prato que ele queria comer comigo, e me abraçava, e me beijava, e fazia um carinho em mim. E eu lembrei que até 2 anos atrás havia uma palavra que nós não podíamos ter filhos. Então eu começo a relembrar de tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida, de tudo aquilo que Ele fez, os seus milagres, a sua provisão, a sua cura, a sua restauração. Então como é que eu posso deixar de não falar de um Jesus desse, que faz coisas tão maravilhosas? Se eu começar a falar aqui, eu vou fazer uma lista tão grande, eu tenho certeza que não vai terminar. E o bom é saber que Ele tem cuidado de nós, de tudo aquilo que nós necessitamos. Deus tem dado, Deus tem provido, Deus tem cuidado. Aqueles discípulos falavam de Jesus e tudo aquilo que Ele fazia. É interessante que, conforme tem o decorrer do texto, diz a palavra que chega um determinado momento da caminhada onde o próprio Jesus chega próximo a eles. Eu creio que Jesus veio por trás para eles não verem, começou a caminhar e chegou próximo e começou a caminhar com eles, e ele começou a fazer uma seguinte pergunta: sobre o que vocês estão conversando, sobre o que vocês estão discutindo enquanto vocês estão nessa caminhada. Um dos discípulos, então, cujo nome era Cleopas, diz a ele, sem reconhecer que era Jesus: como que você, que é visitante aqui em Jerusalém, você não sabe das coisas que têm acontecido nos últimos dias? Então ele diz: que coisas? Então o discípulo ele começa a dizer: sobre Jesus. Ele foi um grande profeta, poderoso em obras, poderoso em palavras, diante dos homens e diante de Deus. Só que algo aconteceu que o chefe, as autoridades dos nossos sacerdotes, eles levaram o nosso Jesus até a crucificação. Ele sofreu, ele padeceu, ele morreu. E hoje já faz 3 dias, hoje é o 3º dia que isso aconteceu. Diz a palavra que enquanto eles falavam, o rosto deles estavam tristes, estavam cabisbaixos, estavam sentidos com aquela situação. Eles continuam dizendo: mas nós pensávamos que era Ele que ia nos ajudar. Nós pensávamos que era Ele que iria redimir a Israel. Nós pensávamos que era Ele que ia cuidar de nós, que ia governar a nossa nação. E eles estavam frustrados, eles estavam tristes. E eles falam: aconteceu uma coisa louca hoje. Tem algumas mulheres que estavam conosco, elas disseram que pela manhã foram levar as especiarias até o túmulo de Jesus, mas a pedra havia sido removida, as bandagens estavam sobre o túmulo, e elas tiveram uma visão de anjos que disseram que Ele não estava mais lá, que Ele havia ressuscitado. Mas isso parecia loucura, eles não acreditaram, e eles estavam tristes, eles estavam completamente frustrados. Agora eu fico imaginando, um dos piores sentimentos que o ser humano pode ter é uma frustração. É a gente esperar algo e esse algo não acontecer. Quantos exemplos nós temos na vida? Quem nunca em algum momento precisou abrir uma porta de emprego,
fez aquele currículo, entregou, foi chamado para a entrevista. Você coloca a sua melhor roupa e agora entra naquela empresa e vê tudo bonito, tudo arrumado, talvez um bom salário, boas condições, perto de casa. Você passa pela entrevista e fica naquela expectativa: Senhor, é essa porta que o Senhor vai me abrir? Aí o tempo passa, a ligação não vem, ou a ligação vem e vem aquela informação: olha, felizmente você não foi aprovado, mas fica para uma próxima oportunidade. Dá ou não dá uma frustração muito grande? Ou então, quando a gente estuda para uma prova, um trabalho, um concurso público, onde a gente pega ali as videoaulas, compra apostila, se dedica tempo lendo livros, se dedica buscando informação, aprender, para que a gente consiga atingir um resultado que certamente vai mudar o rumo da nossa vida. A gente chega, faz a prova, faz o concurso, sai o gabarito e quando você vê, você não passou. Dá ou não dá uma frustração pelo tempo que você acabou aplicando, pelo tempo que você acabou dedicando? Ou quantas vezes alguma pessoa colocou uma esperança, colocou alguma expectativa sobre outra pessoa e essa pessoa não correspondeu? Aí bate a frustração, aí bate a tristeza, aí bate a angústia. Creio que todo mundo em algum momento teve esse sentimento. Quanto mais os discípulos, eles acreditavam que aquele era o homem que ia mudar o rumo da nação. A expectativa que eles estavam era muito grande. E muitas vezes nós nos frustramos sobre coisas terrenas, sobre coisas da terra. E achamos que muitas vezes a culpa é de Deus. Falamos: Senhor, por que aconteceu? Por que tu deixaste? E muitas vezes achamos que foi Ele que nos frustrou. Mas a palavra é bem clara, que diz que o Senhor, Ele nunca frustrou ninguém, Ele nunca frustra e nunca frustrará. O livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 2, Jó diz assim: pois eu bem sei, eu tenho certeza que nenhum dos seus planos, em nenhum momento eles podem ser frustrados. Então o homem pode nos frustrar, nós podemos nos frustrar e frustrar outras pessoas. As situações podem nos frustrar, mas se há na face dessa terra alguém que em nenhum momento vai nos desamparar, nos desapontar, nos frustrar, é Jesus Cristo. É esse que nós estamos falando nessa manhã. E eles estavam assim, eles haviam esquecido que havia uma promessa sobre a vida deles. Esqueciam que Jesus disse: eu vou, mas eu vou voltar, depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Jesus então, ele dá um puxão de orelha deles e fala: ah, como vocês são tardios em entender, como vocês não conseguem compreender. Não diz as Escrituras que era necessário que o Cristo viesse e padecesse todas essas coisas, para que Ele pudesse entrar na glória e aí sim trazer a redenção sobre o teu povo? Diz a palavra que durante o trajeto, durante o percurso, Jesus começou a falar, Jesus começou a expor as Escrituras, desde Moisés, passando por todos os profetas, todas as passagens, todas as situações que falavam sobre ele. Aqueles discípulos, eles estavam sentindo algo diferente dentro do coração. O coração estava palpitando, estava pulando, estava alegre, estava ardendo, mas eles estavam quietos. Eles não sabiam quem falava com ele. Diz a palavra que já estava anoitecendo, eles já estavam chegando próximo aos povoados. Jesus então acelera um pouco o passo para que se desprendesse deles, e eles falam: Senhor, mas está ficando tarde, está ficando escuro, pouse com a gente, passe essa noite com a gente e depois você toma o seu rumo. Jesus então aceita, eles entram no local e chega o momento da refeição, chega o momento da ceia. De talvez depois de todo aquele cansaço, de toda aquela energia gasta naquele trajeto, eles vão se alimentar, eles vão se fortalecer. Então chega um momento que é maravilhoso. Eles estão à mesa. Jesus, ele pega o pão, ele dá graças, ele parte e divide. Aí diz a palavra que nesse momento seus olhos foram abertos e ele desapareceu naquele momento. Aí eles começaram a lembrar
Aquele gesto que ele fez de levantar e partir o pão, foi o mesmo que ele fez durante a ceia. Foi o mesmo que ele fez quando os pães e os peixes foram multiplicados. Ele fez de um jeito que só ele fazia. Ele tomava pelas mãos aqueles pão, ele levantava os céus, ele dava graças a Deus por ter aquele alimento, partia e dividia com todos os outros. Ele fez novamente aquilo. Aí eu creio que naqueles momentos eles ficaram pasmos, boquiabertos. Eles falavam: era ele. Nós estávamos da presença dele e não percebíamos. Aí então um fala para o outro, um faz uma pergunta direcionada ao outro, que é o versículo que nós lemos no início da mensagem. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava, enquanto nos expunha as Escrituras? O coração ardia porque a palavra que estava sendo ministrada era uma palavra de vida, uma palavra de salvação, uma palavra de cura. Era a palavra do Senhor Jesus Cristo que estava sendo pregada. E eles diziam: nosso coração estava ardendo. Quando eles estavam andando, o coração estava ardendo, mas eles não falaram nada. Eles somente falaram depois, porque eles tiveram a certeza de que era o próprio Jesus falando com ele. E me chama a atenção que nos dias de hoje não mudou. Jesus, ele continua falando com cada um de nós. Jesus continua caminhando por todos os momentos, em todos os locais que nós vamos. Mas há pessoas que não têm mais ouvido a tua voz. Mas há pessoas que não mais têm ouvido a tua palavra. Mas tem pessoas que quando ouvem uma mensagem, o coração não arde mais, o coração não deseja mais, o coração não anseia. Está sentado por aquelas cadeiras e a palavra ministrada é pregada e não sente nada, não tem nenhum efeito, não tem nenhuma importância. Muitas vezes traz em seu pensamento: essa palavra já foi pregada, já veio esse assunto, novamente essa ministração, novamente esse pastor, esse irmão com essa mesma mensagem, e não muda absolutamente nada. Nós temos vivido dias onde o coração das pessoas tem deixado de se arder pela palavra de Deus, tem deixado de arder pelas coisas de Deus, tem deixado de arder pelo jejum, pela busca, pela leitura da palavra, pela evangelização, por conhecer a Ele, por se tornar um verdadeiro adorador, por se tornar um discípulo. Nós temos vivido dias onde o coração das pessoas tem ardido pelas coisas terrenas. As pessoas têm ardido pela sensualidade. As pessoas têm com seu coração ardido pelo dinheiro, pelas riquezas, pela fama, pelos aplausos, pela balança enganosa, por tudo aquilo que é pecado, por tudo aquilo que desagrada a vontade de Deus. E quer entrar dentro da palavra, quer ouvir uma ministração e quer que seu coração seja mudado, quer que a sua situação seja transformada. Se não há entrega, se não há busca, se não há renúncia, se não há abertura de coração para que a palavra entre e produza um bom fruto. Como que está o nosso coração quando nós ouvimos a palavra? Como está o nosso coração quando entramos por aquelas portas e o louvor começa a tocar? Como está o nosso coração quando ouvimos a ministração, uma oração? Há pessoas que não ardem mais. Canta por cantar, não adora. No momento da oração fica com seus lábios fechados, não ora. Porque se não ora em casa também não consegue orar dentro da igreja. Há pessoas que não conhecem o Deus que está sendo pregado. Porque quando chega em casa, não sabe o que é abrir as Escrituras, não sabe o que é mergulhar dentro da palavra de Deus, não sabe o que é conhecer. Aí não tem como arder por algo que não se deseja, aí não tem como arder como algo com que se ama, não tem como arder com algo que é o anseio do seu coração. É impossível. Tem pessoas que têm deixado o seu coração parar de arder e arder por coisas que não são da vontade de Deus. Quantas pessoas poderiam estar aqui conosco? Quantas pessoas poderiam estar ocupando essas cadeiras que nós vemos do nosso lado, atrás, na frente, que estão vazias? Mas o coração arde por outras coisas. Mas o coração não deseja mais, não anseia mais, não quer continuar no caminho e ouvir Jesus falar ao teu coração. Não quer mais fazer com que Ele faça parte da sua vida. Não quer fazer mais com que Ele entre na sua casa, Ele sente a sua mesa e Ele ceie com você. Nós temos vivido dias
e que isso tenha acontecido. Não podemos deixar isso morrer. Não podemos deixar isso acabar. Não podemos mais nos contentar em entrar por aquela porta e ouvir aquela palavra e não mudar, e não ter transformação, e não melhorarmos, e não crescermos. Não podemos mais entrar por aquelas portas e falar mais uma mensagem, mais um culto somente. As palavras que são ministradas, ela tem poder para mudar a nossa situação, para mudar a nossa história, para mudar a nossa caminhada cristã. Muitas vezes nós ouvimos a palavra e não damos importância, mas a palavra do Senhor não é simplesmente para ser ouvida, ela é para ser principalmente praticada, principalmente para ser vivida. A palavra de Deus, ela diz no livro de Neemias, no capítulo 8, o povo de Israel, ele saiu do exílio da Babilônia. Eles retornam a Jerusalém e eles terminam os muros. Eles começam a se restabelecer como sociedade. Eles continuam a edificar as casas que outrora haviam sido destruídas. E algo também que eles queriam restaurar era a aliança, era o compromisso com Deus. Então chega um momento onde o povo ele faz um convite ao escriba e sacerdote Esdras. Fala para ele: faça a leitura, nos ensine a palavra, nós queremos aprender, nós queremos voltar à aliança com Deus. Diz a palavra que juntou todo o povo, era como se fosse uma pessoa. Prepararam uma bancada onde ele pudesse ficar, e era o ponto mais alto, onde dali todas as pessoas podiam observar. Diz a palavra que ele começa a abrir o livro da lei. Ele começa a ler diante de todo o povo. Não só lê, mas ele interpreta aquilo que está sendo lido. Não só lê e interpreta, mas ele começa a explicar para todas as pessoas, para que todos conseguissem entender o Deus que eles haviam servido, o Deus que eles haviam deixado, e o mesmo Deus que nesse momento os trouxe cativo de volta para a terra que era a sua promessa. Diz a palavra que o povo não aguentou. No versículo 9, diz que conforme o povo ia ouvindo a palavra e ouvindo a explicação, eles choravam, choravam, choravam e choravam, porque lembraram-se do Deus que serviam, lembravam-se do quão eles estavam longe de Deus, lembravam-se do quanto faltavam eles conhecer a Deus, do quanto estavam distantes, do quanto aquele Deus era importante, era poderoso, do quanto aquele Deus já haviam feito para aquela nação. Eles choravam, choravam e choravam. Hoje nós não choramos mais quando ouvimos a palavra. Hoje nós não choramos mais quando ouvimos os louvores. Não choramos como oramos. É necessário que nós entendamos da mesma maneira que o povo entendeu. Na hora que eles ouviram a palavra, assim como o coração dos discípulos, o coração ardeu, o coração queimou, e eles restabeleceram a aliança que outrora eles haviam deixado por causa do pecado. A palavra do Senhor, ela tem que ser o nosso prazer, a nossa alegria, a nossa satisfação. Para estar encerrando, eu gostaria de deixar um versículo. Salmo 119, 174, diz assim: anseio pela tua salvação, a tua palavra é o meu prazer. Para que nós sejamos bem-sucedidos na nossa vida, a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, tem que ser o nosso prazer. A gente tem que querer, a gente tem que gostar, a gente tem que desejar.